Anne, a senhora estava me contando que nesse início de ano, nos meus projetos de conquista, a senhora colocou, declarou e determinou que viria a tão sonhada promoção na área da qual a senhora atua. Conta pra gente como foi que aconteceu. Sim, nos meus projetos de conquistas desse ano, eu coloquei como a Bispo Ensina, determinando que até julho eu seria promovida para engenheira, que era o meu sonho e a minha formação. E há um ano atrás eu estava como estagiária e eu pedi para o Senhor para poder ser promovida. E eu fui promovida num cargo de analista. E naquele momento já foi uma grande bênção para mim, porque eu teria meu primeiro emprego. Mas em agosto, isso aconteceu em julho, em agosto eu já queria ter o meu cargo de engenheira. Então eu fiz uma montagem colocando embaixo do meu nome o cargo que eu queria ter dos sonhos, que seria engenheira. E atualizei o meu painel dos sonhos e fiquei olhando e declarando ali que eu teria aquele cargo. E aí quando veio esse ano, eu escrevi então no meu propósito que eu queria ter esse cargo até julho. E mais ou menos há umas 3 semanas atrás, o meu chefe ele ia entrar de férias. E como já ia fazer um ano que eu conhecia ele, eu decidi que eu queria ir atrás da minha promoção para engenheira. Então, antes dele entrar de férias, eu pedi para ele para a gente conversar quando ele voltasse. E aí, nessas 2 semanas que ele teve de férias, eu fui orando junto à minha mãe, da gente declarando para que quando eu conversasse com ele, o Senhor colocasse as palavras certas na minha boca. E aí, na primeira segunda-feira, quando ele voltou de férias, eu fui da minha casa até o trabalho dirigindo, pedindo para Deus colocar as palavras certas e orando e declarando que ia dar tudo certo, que o Senhor ia tocar no coração dele para me favorecer. E aí na segunda-feira passou, ele não conseguiu conversar comigo. Aí na terça-feira de novo, eu fui pro meu trabalho orando e declarando. Aí também passou a terça-feira, a gente não conseguiu conversar. Aí na quarta-feira, mais uma vez, eu fui orando e declarando. E aí passou a manhã, ele não conseguiu conversar comigo. E aí de tarde eu estava na minha mesa, e aí um moço do RH veio na minha mesa e falou assim: Anne, quando eu posso marcar o seu exame de mudança de cargo? E eu falei: mudança de cargo? Não, acho que você me confundiu com outra pessoa. Aí ele disse: ué, não te avisaram? Eu: o quê? Vamos lá fora. Aí a gente saiu da minha sala. Aí ele falou: eles vão te colocar como engenheira. Aí eu: Tem certeza? Tem o meu nome lá? Aí ele: sim, Anne. Aí eu: ai, meu Deus. Aí passou 5 minutos e veio o gerente do RH me falar: Anne, não era pra você saber ainda, porque o seu chefe que queria te contar. Aí eu: não, tudo bem. Aí depois passou mais 5 minutos e veio a enfermeira. Ela: Anne, quando eu posso agendar o seu exame de mudança de cargo? Aí eu falei: olha, eu sei disso, mas eu não devia saber ainda. Então você pode agendar para o primeiro horário, mas vamos esperar o meu chefe me contar. E aí nisso eu fiquei esperando passar o resto do dia olhando para ele, para ver se ele ia conversar comigo e nada. Aí passou o outro dia também pela manhã e nada dele conversar. E eu fiquei assim: como que eu vou fazer um exame, faltar no trabalho para fazer um exame, se ele não sabe ainda que eu sei? Aí eu fui pedir para a enfermeira para desmarcar o exame. Aí ela falou: não, eu não posso, porque eu recebi essa solicitação do RH, então eu tenho que manter agendado. Então foi quando eu falei pro meu chefe: vamos conversar depois do almoço? Aí a gente foi conversar e eu falei: olha, eu sei de uma coisa que eu não podia saber. E aí eu contei toda essa história. Ele começou a dar risada e estendeu a mão e me parabenizou, falou que ele tinha visto o meu esforço ao longo de todo esse ano e que tinha chegado o momento dele me promover. E aí foi quando eu fiquei extremamente feliz, claro, porque eu tinha pedido isso a Deus e eu estava com medo do que falar para o meu chefe, como justificar. Mas Deus foi tão bom que ele nem precisou com que eu falasse com os homens, porque ele mesmo tocou no coração do meu chefe para me favorecer e eu recebi a minha promoção. Como você estava orando há alguns dias, o Senhor ele precisou de um posicionamento seu. Já estava tudo armado, né? O mundo espiritual já tinha reproduzido a sua promoção, mas você precisava verbalizar com o seu chefe. Exatamente. E não só eu, como a minha mãe também estava me apoiando em oração. Tinha pedido 2 dias antes para o pastor Isaac orar também com ela para concordar, porque eu ia ter essa conversa até então que eu iria, pedir a promoção. E Deus fez muito muito melhor do que eu tinha imaginado. Anne, como todos os anos,
diante das ofertas de trabalho que você tem recebido, você tem se posicionado em Deus. Você tem feito ofertas grandiosas do seu primeiro salário e isso tem feito uma diferença muito grande, porque você tem alcançado outros patamares. Exatamente. Eu ouvi há muito tempo atrás, mesmo antes de não começar a trabalhar, sobre pessoas que quando conseguiam os empregos do sonho, ofertavam os primeiros salários inteiros para o Senhor. E desde o meu primeiro estágio eu fiz isso, meu primeiro salário sempre foi do Senhor. E dessa vez eu já tomei a decisão que agora em julho, quando receber o meu primeiro salário de engenheira, a diferença do meu salário vai ser integral para o Senhor. E há um ano atrás eu ganhava 5 vezes menos do que eu ganho hoje. Ou seja, todos os passos que eu tive em ofertar, o Senhor multiplicou muito mais do que eu podia imaginar. Anne, nós estamos às portas dos 52 dias. E nos 52 dias você já alcançou, que foi o seu primeiro estágio. E essas pessoas que estão nos ouvindo agora, como você falaria para elas participarem dos 52 dias? Porque esse propósito é um divisor de águas. Com certeza. É uma coisa que a bispa fala muito, que os 52 dias eles vão passar de uma forma ou de outra. E o culto de hoje, o título foi O Poder da Decisão. E a bispa fala, qual futuro nós teremos? Ele depende da decisão que nós vamos tomar. Então, eu não tenho dúvidas que se você decidir hoje participar desses 52 dias e depois decidir diariamente durante os 52 dias que você vai participar, você vai terminar esse tempo realizado, tendo a confiança no Senhor de que você plantou, de que você jejuou, de que você clamou e que não tenha dúvida de que tudo que você pedir vai ser restaurado. Assim como Neemias viveu a restauração de um muro que eu trabalhando em obra, sei o quão difícil é terminar uma obra no prazo. Foi realmente um grande feito. E se o Senhor fez isso na vida dele, não tenha dúvidas que ele fará na sua. Eu vou participar desse propósito e eu espero que você esteja aqui também.